Bem-vindo ao Consciência Próspera e à coluna Conexão Cristalina. Eu sou Angélica Lisante, falando para você sobre os cristais. Lembrando a você que a gente tem aí assuntos interessantíssimos e quando você entra nesse universo da energia, você descobre muita coisa, né? Que dá aquela vontadinha de estudar mais, de querer ler mais, isso é muito importante. Hoje eu vou falar como se formam os cristais. Os cristais, né, que a gente vê aqui, essa beleza infinita, olha que maravilha, né? Assim, isso é natural, não foi lapidado, né? A gente tem aí formações fantásticas e para quem está, né, ligado aí nas pedrinhas, se apaixona por cada uma delas. E a gente não tem ideia de onde ela vem, como ela vem, né? Então, a formação de um cristal, na verdade, não começa aqui, nesse planeta. Ela começa lá no espaço. Como todo o universo, né, regendo aí uma sinfonia energética, matemática, simétrica, fantástico, né? Começa lá no universo. A gente começa com as grandes nebulosas que vão formando um centro gravitacional porque ela começa a se atrair, né? Nebulosas são aquelas fumacinhas que a gente vê nas fotos espaciais, em geral são azuis, né? As nebulosas são formadas inicialmente por hidrogênio, que é um mineral de peso 1 na tabela química, né? Então ele está lá, né, flutuando no espaço e aí ele começa a se aglomerar, a criar um centro gravitacional e ele vai se espremer tanto que ele vai começar a fundir-se no próprio núcleo. Nasce uma estrela, né, a partir disso, da nebulosa que se comprimiu e levou aí uma fusão no núcleo, começa o brilho de uma estrela que nasce azul, né? Só que a explosão nuclear, ela vai gerar uma grande explosão e o núcleo vai atrair novamente e vai gerar uma nova explosão e nesse movimento durante milhões de anos, a cada explosão do núcleo, ele começa a formar um novo elemento químico. Então começam a nascer os vários elementos químicos que nós temos na nossa tabela, já identificados, né, pelos nossos químicos, cientistas e tudo mais. Mas eles nascem aí, nas explosões estelares, e começam a ganhar cores e formas diferentes. Então a gente vê aquelas nebulosas maravilhosas, com vermelho, azul, amarelo, todas essas cores já são minerais que estão lá, né, fazendo parte dessa massa. Só que a explosão ao longo de milhares de anos vai gerando uma massa na estrela. E a estrela começa a ter como é o nosso Sol, por exemplo, né? Ele forma, é uma estrela que já está num período, vamos dizer assim, que ele já é um senhor, né? Já está num período já de decadência, porque a estrela nasce azul, ela vai adquirindo massa durante milhões de anos, torna-se vermelho, né? E o amarelo aí que nós vemos pelo acúmulo de metais pesados, como ferro, níquel. Então ele vai gerando esses metais, gera uma massa realmente. E a partir daí, essa estrela um dia, né, assim como o nosso Sol daqui a alguns milhões de anos, se assusta não, e não é agora, né? Assim, quem faz aula comigo presencial sabe que eu gosto de brincar bastante, né? Então o pessoal fala, ai, nova era, nova era. Você sabia que o que é nova era? Por exemplo, a nova era representa a época em que a posição de toda a nossa galáxia no planeta está por trás uma constelação, né? Então nós vamos entrar numa era que a constelação de Aquários vai estar por trás. Quando o Sol nasce, a constelação de Aquários está por trás. Então vem se falando disso desde os anos 70, nova era. Só que, de verdade, a nova era vai acontecer daqui a 600 anos. Olha só que coisa, hein? Daqui a 600 anos, o nosso sistema solar é que vai estar realmente atrás, para nascer atrás da constelação de Aquário. É só uma comparação para a gente entender dentro desse universo, né? Como as coisas são reguladas, né? O universo todo tem uma organização e que vem por ondas, por energia,
e vai regulando tudo, vai desde o movimento do nosso sistema solar, como todo o movimento estelar de todo o planeta, e a formação dos minerais a partir dessas explosões que acontecem lá em cima. Então, eu sei que deu uma viajadinha, mas só como curiosidade. Mas aí a gente tem essa formação dos minerais a partir da explosão e uma hora essa estrela vai ficar tão pesada, tão vermelha, tão intensa que ela vai se implodir, né? Provavelmente vai gerar uma supernova ou um buraco negro, onde toda a matéria vai se comprimir e novamente vai se explodir para fora, gerando galáxias inteiras e planetas inteiros. Então o nosso planeta veio daí e toda a composição da Terra, tudo aquilo que nós temos de elementos químicos dentro da Terra, vem dessas explosões iniciais que começaram lá no espaço. Chega aqui, ele vai encontrar um ambiente propício, né? Muitas vezes na profundeza, e não imagina, a gente imagina que um cristal, você vai num lugar assim como São Tomé e que você vai achar cristal assim andando no caminho, ou qualquer outro lugar que tenha cristais. O Brasil é tão rico, né, tão cheio, abençoadíssimo, né, em termos de formações de cristais, e a gente acha que vai achar ali, né, na superfície. Na verdade não é bem assim. Os cristais se formam na litosfera, que é uma camada abaixo da crosta terrestre. Essa camada, existe um trânsito, né, de lavas, porque o planeta está vivo, né? Nós temos lá no centro do planeta um núcleo, né, que é formado de metais, um núcleo sólido, que está dentro de um mar de magma girando, e isso faz com que a própria camada aí da gravidade aconteça. Então, esse núcleo gera o magnetismo do planeta e esse magma está permeando o planeta inteiro. Nessa camada da litosfera nós temos grande movimento de lavas, né, que formam aí, separam as placas tectônicas, que trazem aí a erupção de vulcões, mas quando elas estão andando por baixo da Terra, elas vão aquecendo esses minerais, que vão fazer ligações químicas uns com os outros, e ao longo de milhares de anos, quando eles se resfriam, eles formam um cristal. E aí a gente vem assim, né, fala assim, mas ele forma um cristal ou uma pedra? Pois é. Um cristal, a gente pode dizer que o cristal é aquela expressão mais pura do mineral, onde há uma formação cristalizada de forma perfeita. Então vamos entender. Uma pedra, a gente pode entender que são as pedras mais rochosas, né? Existem 3 tipos de pedra. Então existem as pedras magmáticas, que é o principal, a origem das outras, né, que vem desse aquecimento que quando resfria forma pedra. Existem as metamórficas e as sedimentares. Então, magmática é a primeira pedra que formou desde a formação do planeta, às vezes, né, nós temos rochas antiquíssimas aqui, e posteriormente, ao longo da deteriorização, né, da natureza, como tudo se transforma, então a gente vai ter às vezes a metamórfica, como é o caso, por exemplo, do lápis-lazuli. O lápis-lazuli é uma rocha metamórfica. Ele ficou lá durante muito tempo, aconteceu aí novas mudanças e ele acabou formando o lápis-lazuli. Então a gente tem os cristais, que são esse tipo de pedra, que acabam muitas vezes tendo um desenho à vista, né? O desenho do sistema de cristalização, uma pureza, né? Uma beleza, uma expressão em cores fantástica. Olha aqui, por exemplo, uma celestita. Olha que lindo que é esse cristal, né? Então a gente tem uma formação cristalina, pura. Quando a gente vê pedras assim, então seriam mais pedras mesmo, porque elas são rochosas, elas formam mantos dessas pedras. A cristalização dela existe um sistema de cristalização? Existe, mas é como uma malha que tem algumas falhas. Então ele vai ter uma cristalização não tão homogênea como um cristal. Um cristal é
uma cristalização perfeita, né? Então vem aí o entendimento, né? Que aí vamos imaginar assim, né? O magma como uma massa de bolo. Então você está lá fazendo o bolo, você mistura, você colocou a quantidade certa de cada coisa, né? Assim, cada elemento ali, a farinha, né? Então ele formou uma pedra perfeita ali, uma massa perfeita, forma uma pedra perfeita. E gera o cristal que tem valor comercial, até como joia. Então são as pedras transparentes, translúcidas. Essas são as pedras de maior valor comercial, maior pureza, maior beleza. Então esses cristais normalmente são mais caros. Então é lógico que se você errar um pouquinho a massa, botar um pouquinho menos de fermento, aí ela forma uma semi-preciosa, que é tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, várias delas, né? Semi-preciosas, não tão perfeitas, mas ainda com os mesmos minerais dentro. Então, e outras que naturalmente vão ser rochosas, que aí normalmente, popularmente, se chama de pedras, certo? Que são as que formam grandes mantos e geram aí essa nomenclatura. Mas para a geologia, um cristal pode ser qualquer um. A gente imagina assim, popularmente, que cristal é só isso aqui, ó. Né? A gente aprendeu que cristal é isso aqui, é o cristal de quartzo branco. Isto é um tipo de cristal, ou seja, é uma forma de cristalizar. Só que existem muitos outros tipos de cristais, né, que se formam de forma perfeita, bonitinha, né? Olha aqui, ó, isso aqui dentro, cada um com o seu sistema de cristalização, com a sua beleza particular. Essa daqui é uma kunzita, é um cristal puríssimo, né? Dá pra gente ver que ele tá bem puro. Ele parece meio fosco por causa da superfície dele, mas se a gente polir isso aqui, você vai perceber que ele tá super transparente. É um cristal de lítio, por exemplo. Então, para a geologia, cristais são todas as pedras que se organizam num sistema de cristalização perfeito, né? Assim, com a receita do bolo perfeita. E aí a gente fala assim, o pessoal fala, ah, não, mas o meu cristal cresce, o meu cristal muda de cor. Não é bem assim não, tá? Porque a gente tem condições muito específicas para que um cristal se forme. Existe temperatura, existe quantidade de minerais, existe aí, às vezes, o fato de que se ele ficar lá embaixo, ele pode agregar mais, então ele vai crescer se ele ficar lá embaixo, ao longo de milhões de anos, né? Que é o caso dos cristais celestiais, eles ficam lá embaixo milhões de anos, então vai agregando, então ele cresce, porque lá embaixo ele tem a condição perfeita. Ele tem a temperatura, ele tem o magma, porque lembra que para fundir e formar essa massa são temperaturas altíssimas. Existe a pressão do solo, existe todo um universo, às vezes gases, né? Ação de gases e tudo mais. Um efeito que se chama piezoeletricidade, que é justamente pela pressão do solo, que vai juntar as moléculas e organizar as moléculas do cristal. Então tem uma série de condições que são muito específicas. Não dá para falar que depois que você tirou o cristal da terra, ele começou a crescer. Quando você tira o bolo do forno, ele continua crescendo? Mais ou menos isso para você entender, né? Não tem como, existe uma condição exata para ele criar lá embaixo. A gente até pode achar, a gente ama tanto que a gente quer que ele cresça, mas infelizmente isso não é verdade. Ele não pode crescer, ele não pode mais mudar de cor, por exemplo, porque a cor é dada pela associação química do mineral. Então, não tem como você mudar o sabor do bolo depois do bolo pronto. Tem como você pegar um bolo de laranja e fazer ele virar um bolo de chocolate? A não ser que você coloque uma camada de chocolate por cima, né? Não é por aí. Não dá para mudar de cor e não dá para crescer. Tecnicamente falando, tá? Lógico que o seu coração pode sentir muitas coisas, mas a possibilidade real não dá, tá? Beleza? Bom, era isso o nosso papo hoje. Vamos ficar por aqui, né?
Eu queria agradecer você por estar assistindo o vídeo e também quero saber a sua opinião, quero saber suas dúvidas. Então escreve aqui, né, na seção as suas dúvidas, fala aí tudo que você quiser se expressar, né, sua opinião e tudo mais, que a gente vai trocando aí todas as figurinhas, né? Queria convidar você também para ir visitar o nosso site do Espaço Cristalino, que está aparecendo aqui na tela, né? Ele é um site especializado em cristais. O Espaço Cristalino, nós estamos no mercado há mais de 20 anos, trazendo curso de litoterapia, já formamos vários profissionais e nós convidamos você a vir nos conhecer. Temos cursos online também, cursos presenciais e muita coisa para aprender, com certeza, mas com muito pé no chão, tá? Porque senão o cristal, ele já supõe que você tenha que ter o pé no chão, porque ele vem da terra mesmo. Faz a conexão com o universo? Faz, mas se a gente não souber como, não vai realmente despertar a coisa. Então, vem aprender com a gente. A gente também tem a página no Facebook, tá? A página do Espaço Cristalino, você pode colocar suas dúvidas também. E eu espero você no próximo vídeo aqui com a gente. Obrigada!